Olá pessoal, boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso curso de álgebra linear, tá? Com a nossa aula de número 24, onde nesta aula nós vamos começar, né, a entrar já nos tópicos de autovalores e autovetores, como nós vamos ver. Bem, pessoal, nós vamos considerar aqui, né, um espaço vetorial V, tá? Um espaço vetorial V, e vamos assumir que esse espaço tem a dimensão finita. A gente já sabe, ter dimensão finita significa que a base, né, na base tem no máximo m elementos, por exemplo, com m número real finito. E T, pessoal, é um operador linear sobre V. Então, T é um operador que vai de V em V, certo? Operador linear. Nosso objetivo, pessoal, agora é encontrar, observe bem o nosso objetivo. Nós queremos encontrar uma base ordenada, a gente já sabe que é ordenada, de V, em relação a qual a matriz representante de T, né, deste operador, no caso T, seja uma matriz diagonal. Olha só, pessoal, que é o nosso objetivo. A gente já sabe que é uma base, tá? Uma base. O que a gente quer encontrar é o seguinte, queremos encontrar uma base para a qual, né, a matriz representante de T, a gente já sabe também calcular a matriz associada à transformação, só que essa matriz, ela seja uma matriz diagonal, ou seja uma matriz que só é zero, né, fora na diagonal, quer dizer, só é zero fora da diagonal e só é diferente de zero na diagonal. Essa é uma matriz diagonal, certo? Então, nós queremos determinar uma base tal que a matriz associada a essa transformação, ou seja, a matriz associada a essa transformação com relação a essa base que a gente quer encontrar, ela é uma matriz diagonal, ou seja, ela vai ser um alfa 1, alfa 2, né? Alfa n. E fora da diagonal ela vai ser tudo zero. Esse é o nosso objetivo, determinar quem é essa base para o qual a matriz associada à transformação seja uma matriz diagonal. Então, como é que a gente vai proceder para tentar alcançar esse objetivo, né? Como é que a gente vai proceder? Bem, inicialmente, pessoal, nós já vimos que se a gente tem B uma base, né? Uma base ordenada do espaço vetorial V, né? Do espaço vetorial V. Então, a matriz representante de T, com relação a esta base, é uma matriz A, né? N por N, cuja sua jésima jésima coluna é dada da seguinte forma. A de J igual a T de T aplicado em VJ com relação à base B. Para todo J variando de 1 até N, tá? O que isso está dizendo, pessoal? O que isso está dizendo? Isso aqui está basicamente associando aquilo que a gente viu lá. Por exemplo, se o J é 1, a gente calcula o T, né? Calcula o T, se o J é 1, em V1, né? Que é o primeiro vetor da base. Calcula o T no primeiro elemento da base. Esse elemento da base, você vai escrever como combinação linear dos elementos da própria base, certo? Do elemento da própria base. Porque aqui a gente está pegando a base, a gente está pegando o operador. Então, a base do domínio é a mesma base do contradomínio. Então, tu vai escrever ele como, né? Uma combinação linear dos elementos da própria base, né? Alfa n e Vn, por exemplo. Esses escalares que você vai encontrar aqui, eles vão ser ela vai se tornar, né, se estão em linha, vão tornar a coluna da matriz associada à transformação, né? Então, de certa forma, a coluna AJ, no caso, se o J peguei 1, então a coluna A1 seria esses escalares aqui colocados, né, como coluna, né? E assim. Então, é assim que a gente faz, certo? Então, é isso que está dizendo aqui em cima, só está meio que generalizado. Então, pessoal, isso aqui eu vou fazer para todo J variando de 1 até N, né? Aí eu vou formar a matriz toda. Então, de certa forma, é isso que eu disse aqui. O que a gente faz? A gente calcula T no primeiro vetor da base. Escreve esse vetor como combinação linear dos elementos da base.
Calcula T no segundo vetor da base. Escreve esse vetor como combinação linear dos elementos da base. Certo? Tá aqui. Aí a gente vai determinando esses escalares aqui, né? Que vão tornar a combinação linear possível, tá? Combinação possível. A gente vai determinando esses escalares aqui. Eu tenho que fazer isso para quantos vetores eu tiver na base. Então, se eu tiver 10 vetores, eu vou ter que calcular T 10 vezes aqui e escrever como combinação linear da base. Cada vez que eu fizer isso, eu vou encontrar escalares diferentes, né? Esses escalares aqui, que o que a gente encontra, é o que forma a matriz, né? Tá em linha, vira coluna, né? Tá linha, vira coluna. Na última linha, virou a última coluna, tá aqui. Então, só coloquei os índices aqui de forma adequada, né? Para dar certinho aqui, ó. A1, A2, A1N, assim vai até o ANN. Então, a gente obtém uma matriz associada à transformação N por N, né? N por N. Essa é a matriz associada à transformação. Aí, observe bem. Agora, pessoal, eu quero determinar uma base para o qual essa matriz aqui, que é associada à transformação, ela seja uma matriz diagonal. Então, o que significa isso, pessoal? Que esses elementos aqui precisam ser todos zero. Esses elementos aqui precisam ser todos zero, certo? Então, esta matriz, ela será diagonal, essa matriz associada à transformação, se A e J, que são esses elementos aqui, for igual a zero, sempre que o I for diferente de J. Por quê? Por exemplo, aonde o I é igual a J? Somente nos elementos da diagonal, né? É aqui que o I é igual a J. O I aqui é 1, que é igual a 1 do J. 2, 2, né? NN. Fora dele, o I é diferente de J. É diferente de J. Logo, fora, se o I for diferente de J, então o A e J vai ser zero. Certo? Então, eu zero todos os elementos fora da diagonal. Mas observe, se A e J for igual a zero, né? Para qualquer I que seja diferente de J, então essa matriz aqui, ela vai ficar o quê? Ela vai ficar uma matriz desse tipo, né? A1, 0, né? 0, vai embora, 0. Aí vem embora aqui 0, ANN, né? Aí vem embora aqui 0, 0 aqui, enfim, tudo 0 aqui, né? Então, a gente tem uma matriz dessa forma. Então, a gente viu lá, pessoal, o seguinte, que T de V1, olha só, o T de V1 não é essa combinação? Se os A e J foram todos diferentes de 0, né? Foram todos diferentes de 0 fora da diagonal, então esse cara aqui é 0, esse cara aqui é 0. Aí só sobra, nessa equação aqui só vai sobrar isso daqui. T de V1 é A11 V1, certo? Isso daqui vai embora. Aí se eles são todos diferentes de 0, se o I for diferente de 0, então isso aqui é 0, esse daqui é 0 e todos os outros aqui vão ser 0. Só vai sobrar isso daqui. Então, T de V2 vai ser as 2 V2. Aí vai fazendo isso daí, né? Aqui vai ser 0, 0, vai embora, só sobra isso daqui, que é o NN. Certo? Então, o T de Vn é igual a ANN Vn. Então, de certa forma, pessoal, o que está acontecendo? Se isso daqui acontece, né? Então, a gente tem essas igualdades aqui nas transformações. Isso aqui vem daqui, tá? Porque todos os escalares são 0 fora da diagonal. Então, a gente vai acabar ficando só com essas equações. Que o T de V1 é α1 V1, T de V2 é α22 V2, T de Vn é αNN Vn. Perfeito, pessoal. E reciprocamente, se isso aqui acontecer, né? Se existir uma base B de V, tal que essas igualdades estrelas aqui acontecem, então, T de VI igual a alfa VI para todo I variando de 1 até N. Certo? Observe, o que eu fiz aqui foi o seguinte. Eu acabei saindo da definição aqui, ó. Primeiro, eu supus que a base B, né? Supus aqui, né, que esses caras daqui são todos zero, né? Se a matriz for diagonal, que eu falei aqui, então eu obtenho essas igualdades, certo? Obtenho essas igualdades. Agora eu estou supondo que
eu tenho uma matriz, tá? Eu tenho uma matriz tal que essas igualdades aqui são satisfeitas, que são essas daqui, tá? São essas daqui. Essas igualdades são satisfeitas. Logo, a matriz que eu vou obter é uma matriz diagonal, certo? Porque se essa matriz for diagonal, então fora da diagonal, se essas igualdades aqui acontecem, a única possibilidade dessas igualdades aqui acontecer é, olhando para cá, né, é se esses caras aqui são todos zeros, fora da diagonal, certo? Então, a matriz é uma matriz diagonal. Então, o que, que a gente conclui aqui, pessoal? Que a matriz será diagonal se somente se isso daqui acontece, certo? Se somente se isso daqui acontece. Aí a gente tem uma matriz diagonal. Então, é essa propriedade aqui que a gente vai ter que verificar, certo? Portanto, a matriz representante de um operador T de V em V será diagonal se somente se existe uma base B de V tal que, para qualquer I que varia de 1 até N, a gente tem essa igualdade aqui. T de VI é alfa I VI, certo? O que, que isso está dizendo de certa forma para a gente? Para algum alfa I, certo? Para algum alfa I. Então, só é diferente de zero na primeira, tá? O mesmo índice aqui. Ou seja, o que, que isso está dizendo para a gente? Que a imagem de cada vetor, da base, isso aqui está na imagem, certo? É um múltiplo escalar de si próprio. Porque, ó, a imagem do vetor V1, por exemplo, VI, é um múltiplo, porque isso aqui é um escalar, vezes o próprio vetor. Então, é isso que está dizendo isso para a gente. Que a imagem de cada vetor da base é um múltiplo escalar de si próprio. Então, o nosso objetivo aqui é... Aqui nós dedicaremos nosso estudo, né, aos vetores que são levados pelos operadores em múltiplos escalares de si próprios. E nesse caso, a gente vai estar falando nada mais, nada menos do problema de determinar uma base, né, onde a T aplicado, né, a matriz associada a T seja uma matriz diagonal dessa forma, certo? Então, o problema pode ser entendido dessa forma aqui. E aí, pessoal, entra a ideia de autovalores e autovetores que vocês já vão entender. Bem, suponha que a gente tenha um espaço vetorial V, tá? Sobre R. E T um operador linear. Mais uma vez, um operador nada mais é do que uma transformação dessa forma, né? Que vai de V no V nele mesmo, tá? Então, o que seria, pessoal, um autovalor, tá? Então, um escalar lambda pertencente a R é dito autovalor ou, em alguns casos, dito valor característico, né, em alguns livros, ou valor próprio. Você pode encontrar essas nomenclaturas, né? Eu prefiro chamar mais de autovalor de T se existe um vetor não nulo V de V, tal que T de V é lambda V. Olha só. Então, um autovalor, pessoal, nada mais é do que esse escalar que aparece aqui, tá? Esse escalar aqui é o que a gente chama de autovalor. É um valor onde a imagem de T nada mais é de que esse autovalor vezes o próprio vetor, né? Ele é aquele escalar que torna essa escrita da imagem de V como sendo o múltiplo dele mesmo. Tá? Então, o autovalor é exatamente esse valor que vai tornar essa igualdade possível. Ou seja, a imagem do vetor V dado, né? Existir, né? Quando você tem, se lambda é um autovalor, então, se somente se existe esse V. Se existe o V tal que T de V igual a lambda V, acabou. Ele é um autovalor. E o que seria o autovetor, pessoal? O autovetor de T, né? Se você tem um autovalor lambda, então todo vetor que torna essa igualdade possível é dito, todo vetor que torna essa igualdade possível é dito chamado de autovetor, ou vetor característico ou vetor próprio. Olha só, pessoal, observe. Se para que o lambda seja um autovalor, precisa existir o V, tal que T de V igual a lambda V. E ao mesmo tempo que esse V torna essa igualdade possível, para ele a gente chama de autovetor, certo? Então, se o lambda é um autovalor, o V que torna essa igualdade possível é chamado de autovetor, certo? Autovetor, associado ao lambda, certo? Associado
ao alto valor, lambda. Então, se eu dou um alto valor, eu posso determinar um alto vetor associado a esse lambda. Se eu pego um outro alto valor, eu posso determinar um outro alto vetor, certo? Então, mas o fato é, para ser alto vetor, tem que existir o vetor que torna essa igualdade possível. E esse vetor que torna a igualdade possível é o alto valor. É o alto vetor, desculpa. Certo? Então, vamos ao exemplo para a gente entender melhor isso daí. Vamos considerar, né, o operador de R3 em R3, dado por essa regra aqui. Ok? Então, ó, temos que, para um vetor V genérico, diferente do vetor nulo, observe que o T de V, né, que nada mais é do que o T de XYZ, que o V aqui é XYZ, ó, o T de V é o T de XYZ, só que o T de XYZ por aqui nada mais é do que 2x, 2y, 2z. Observe que essa regra aqui, eu posso escrever, posso colocar o 2 meio que em evidência aqui, né, multiplicando o vetor. Então, vai ficar 2 vezes o vetor x, y, z. Se você multiplica, você volta para cá, né? Então, observe o seguinte, só que quem é esse x, y, z? É o próprio v, né? Então, fica 2 vezes o v. Então, observe que para essa transformação linear, pessoal, desde que o v seja diferente do vetor nulo, a imagem de v, né? A imagem de v é igual a 2 vezes o próprio v, certo? Então, olhando essa igualdade aqui final, olha, t de v igual a 2v. Compare com o que a gente estava falando aqui, né? T de v igual a 2v. Então, no caso, no lugar desse lambda, a gente tem 2. Então, olhando isso, a gente pode confirmar que 2, nesse caso, é alto valor, tá? É o alto valor, porque torna essa escrita possível. E o v, ele é nada mais, nada menos de que o IV nada mais é de que o alto vetor associado. Então, observe que, nesse caso aqui, né, para o alto valor lambda igual a 2, né, a gente vai ter o vetor associado a ele, certo? Nesse caso aqui, por A, 2 é um alto valor porque satisfaz essa condição aqui, certo? Existe um vetor tal que isso aqui acontece. É o próprio XYZ. Agora, veja esse outro exemplo 2. Temos uma outra transformação, um outro operador, né, linear, do R2 no R2, dado por essa regra. Então, observe o seguinte, que lambda igual a 4 é um alto valor de t. Vamos provar isso. Para ser um alto valor de t, eu preciso provar que existe um vetor tal que o t, né, de x, y, por exemplo, ou o t de v, né, o t desse vetor é igual a 4v, certo? É isso que a gente tem que provar. Eu estou afirmando aqui que lambda igual a 4 é um alto valor de t. Então, eu teria que exibir quem é esse vetor que faz essa escrita aqui, t de v igual a 4v possível, certo? Ó, aí eu falo, pois v igual a 2, dado pelas componentes 2, 3, é um vetor, esse vetor é não nulo, só para satisfazer, tá, do R2. E observe que o t de v, quem é? O v, né, 2, 3? Então, é t de 2, 3. Só que o t de 2, 3, substitui aqui, ó. Vai ficar 2, né? Mais 2 vezes 3, que é o y, vírgula, 3 vezes o x, que é 2, mais 2 vezes 3. Fazendo essa continha, dá 6 mais 2 dá 8. E aqui vai ficar 3 vezes 2 mais 2 vezes 3, que dá 12. Aí agora, observe que eu posso colocar 4 aqui, tirar 4 aqui como escalar. Então, ó, quando eu multiplico 4 como escalar, para voltar para 8, 2, né? Se eu multiplicar aqui, volta para 8. E para voltar para 12, 3. Só que quem é 2, 3, pessoal? É o próprio vetor v. Então, observe que t de v é 4v. Então, eu provei que existe um vetor. E quem é esse vetor? Está aqui. Tal que o t dele é igual a 4 vezes v, vezes o próprio vetor. Então, 4 é um alto valor associado, né, a esse alto vetor. Certo? Então, novamente, mais um exemplo. Observe que aqui, isso daqui meio que funciona para qualquer vetor que tu pegue. Por isso que eu já não exibi um específico, tá?
Isso aqui vai funcionar para qualquer vetor, porque, ó, 2, 2, 2, né? Posso tirar o 2 em evidência, vai funcionar para qualquer vetor, certo? Aqui, nesse caso, vai funcionar só para esse, mas é só isso que eu preciso. Eu só preciso que funcione para um, certo? Vamos a um outro exemplo. Ó, agora aqui eu tenho uma transformação, um operador linear do R3, definir sobre R3, né? Definido da seguinte forma: pega um cara aqui no R3 e leva nesse cara no R3. É o x, y e a terceira entrada nula. Então, observe o seguinte. Eu vou apresentar aqui dois autovalores. É o lambda 1 igual a 0 e o lambda 2 igual a 1. Bem, para esse daqui, eu tenho que exibir, né? Eu tenho que exibir, no caso, um vetor tal que o t desse vetor é exatamente o lambda vezes esse vetor, certo? Então, observe-se. Eu peguei, por exemplo, esse vetor aqui, ó, 004. É um vetor, tá? É um vetor V, por exemplo, 004. Esse vetor é não nulo, certo? É não nulo. E observe que quando eu calculo o t dele, o que é que ele faz, pessoal? Ele zera as duas primeiras entradas, quer dizer, ele dá o x e o y nas duas primeiras entradas, mas o x e o y aqui é zero, então vai ficar 0, 0, 0, e zera a terceira entrada. Então, embora seja 4 aqui, vai zerar a terceira entrada. Então, você concorda comigo que isso daqui, que é o vetor nulo, eu posso escrever como se fosse 0 vezes o próprio vetor que eu tomei aqui, certo? 004. Porque quando eu multiplicar 0 por aqui, vai dar o próprio vetor nulo. Então, por que é possível isso? Na verdade, pessoal, aqui, isso aqui ia funcionar para qualquer vetor que fosse... para qualquer vetor que fosse nulo nas duas primeiras entradas. Porque aqui a transformação só dá valor não nulo, né? Só dá valor não nulo nas duas primeiras entradas. Então, isso daqui eu posso varrer R todinho, que não importa. Pela regra da transformação vai dar o vetor nulo, certo? Vai dar o vetor nulo. Logo, dando o vetor nulo, eu posso considerar esse alto valor aqui e multiplicar pelo próprio vetor que ainda dá o vetor nulo, certo? Então, no caso, lambda 1 igual a 0 é um alto valor, porque existe um vetor tal que o t de v é igual a lambda vezes v. Agora vamos para esse daqui, né? O lambda 2 igual a 1. Então, qual é o vetor que eu vou pegar? Eu vou pegar esse daqui, ó, que é 1, 2. Porque quando eu calculo o t de 1, 2, vai ficar quanto aqui? Ó? Ficar 1, 2, 0, né? 1, 2, 0. Aí, observe que se eu posso fazer isso daqui e multiplicar pelo 1, que é o alto valor que eu quero, multiplicando o vetor 1, 2, 0. Ainda continua valendo a regra, né? Que o t do vetor é igual ao próprio vetor, né? Se eu estou fazendo isso aqui igual a v, então t de v é igual a lambda 2 vezes v, certo? Então, tá valendo essas... Tá prevalecendo aquela igualdade, logo, a gente tem que esse alto valor 1, né? É um alto valor, certo? Agora, pessoal, observe que nesse caso aqui também ia acabar meio que valendo, né? Para qualquer vetor que eu pegasse. Pegando vetor, vai dar um valor aqui, basta eu colocar um multiplicando por 1 aqui. Vai valer, certo? Para qualquer vetor que eu pegar aqui, para qualquer v. Por exemplo, se eu pego 3, o t é igual, por exemplo, a 2, 3, 0, por exemplo, né? Isso daqui daria... Só teria que ter a última entrada nula. Então, ficaria 2, 3, né? 0. Aí eu pegaria e multiplicaria por 1 aqui, a mesma coisa. 2, 3, 0. Só não daria certo, pessoal, se eu pegasse um vetor que essa entrada aqui não fosse nula. Se eu pegasse um aqui, né? Então, isso daqui, pela regra da transformação, daria 2, 3, 0, né? Porque ele zera a terceira entrada. Então, isso daqui, se eu fosse multiplicar por 1, não voltaria para cá, né? 2, 3, 0. Se eu multiplicasse por 1 aqui, não voltaria para cá. Então, aqui, desde que a terceira entrada seja nula, eu posso conseguir varrer aqui, ter vários vetores que tornam essa igualdade possível. Bem, pessoal, então nessa aula aqui, por enquanto, né, eu vou ficar por aqui. Aí, para não ficar muito longo o vídeo dessa parte, eu vou continuar nos próximos vídeos falando já de outra... Continuando esse estudo, ainda não acabou, tá? Porque observe que aí eu falei assim, esse aqui é um alto vetor, né? Mas meio que eu apresentei
o vetor que ia dar aquilo certo. Se a gente não souber, então, como a gente consegue calcular o alto valor, como a gente consegue calcular o alto vetor associado àquele alto valor. Então, isso, tá? Isso é o que a gente vai ver nos próximos vídeos.